Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós estamos começando mais uma aula, dessa vez uma aula gravada, então eu não tenho como interagir com vocês. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, na próxima semana vocês podem conversar comigo, e se a professora de ciências já tiver retornado, conversem com ela e nós vamos tirando as dúvidas de vocês. Então, hoje, lembra que nós já vimos bastante coisa sobre a lei de Kepler, nós já falamos bastante sobre gravidade. Então é o momento de vocês trabalharem um pouco fazendo exercício. Então, páginas 13 e páginas 13 e 18. Então, vamos localizar essa questão. O que aconteceria com o movimento dos planetas se a força gravitacional deixasse de existir? Vamos pensar o que a gravidade tem a ver com esse movimento e tentar responder. Vou dar 5 minutinhos para vocês responderem e já voltamos.
Então, pensar a respeito? Claro, a resposta não precisa ser exatamente essa, mas o que aconteceria? Se nós não tivéssemos mais essa força gravitacional, os planetas eles iam estar em uma linha reta. Porque lembra, a partir dessa força gravitacional, lembra que é como se eles estivessem caindo? Então eles vão caindo e com isso eles vão tendo esse formato elíptico. Então, se eu não tivesse essa força gravitacional, ele seria jogado e ficaria numa velocidade constante e moveria para sempre em uma linha reta. Você pode ter escrito de uma forma diferente, não tem problema, mas tem que ter uma resposta que seja mais ou menos dentro desse conteúdo. Então, falando dessa questão de que os planetas se moveriam em linha reta e teriam uma velocidade constante. Bem, próxima pergunta. Joga uma pedra para cima, ela sobe, depois ela cai. Por que que acontece isso? Essa é bem facinho, né? 3 minutinhos vocês respondem essa e nós já voltamos. Eu tenho certeza que vocês acharam essa bem fácil, não foi? Então vamos dar uma olhada lá. Ela é atraída pela força gravitacional. Lembra que a gente já falou, não é bem atraída, né? Ela vai cair na Terra por causa dessa força gravitacional. Então, se você colocou qualquer resposta parecida com essa, que ela está caindo por causa da gravidade, se ela está sendo atraída pela força da gravidade, está certinho a tua resposta. Legal? Qualquer dúvida, não esqueça de perguntar depois. Mais uma perguntinha. Dois planetas se atraem-se, né, segundo uma força F. Se a distância entre os dois planetas aumentar, o que que ocorre com essa força? Lembra que a gente viu até uma imagem sobre isso. Vamos dar uma pensadinha? Força, 5 minutinhos. Já voltamos.
Foi fácil, não foi? Então, ela vai reduzir, porque lembra que essa é, força, se ela está mais próxima, essa força maior, então quando eu me afasto, ela diminui. Lembra que nós vimos uma imagem sobre isso na aula de ontem, na nossa aula anterior. Então, com certeza, vocês responderam ela de uma forma correta. Tô certo? Tenho certeza que sim. Olha só esse diálogo aqui. A Terra e a Lua. Uau, Terra, você está muito atraente. São seus olhos, Lua. Não, não, é a força gravitacional. Você está me chamando de gorda? Então, o que será que tem a ver essa gordura da Terra com a gravidade? Vamos pensar um pouquinho e vamos responder. Essa, como tem que pensar um pouco mais, 5 minutinhos para vocês, mas é suficiente.
Então, respondida essa questão também, vamos dar uma olhada. Então, pela lei gravitacional, né, a lei de Newton, o que acontece? Quanto maior é o corpo, maior é a força gravitacional. Então, por isso ela está gorda em comparação à Lua, porque como ela é muito maior, ela tem uma gravidade muito maior, uma força gravitacional muito maior. Não foi difícil, né? Era uma questão simples, só tinha que pensar um pouquinho por causa da charge. Bem, a gente mudou de página agora, né? E o que aconteceria com o peso e a massa de um objeto se ele fosse levado para a Lua? Lembra daquela forma P igual a m vezes g, peso é a massa vezes a gravidade? Pensa nela e responda. 3 minutinhos vocês conseguem responder essa. Responderam? Lembra do Garfield? Nós fizemos, a gente leu aquela charge do Garfield. Lembra? Falou que ele queria ir para outro planeta. Então, o que aconteceria? O peso diminuiria, lembra? O peso ele é dado em Newton. E é o que acontece lá. Como o peso é a massa vezes a gravidade, a massa não altera, mas a gravidade altera. Na Lua, a gravidade é menor. Portanto, ele teria a mesma massa, mas teria um peso, no caso em Newton, 1 kg-força, menor. Então, até 6 vezes menor do que aqui na Terra. Lembra que nosso amigo Garfield já tinha pensado nisso, sair da Terra para poder pesar menos. Na verdade, ele manteria o corpo igual, porque a massa não ia alterar, mas o peso em Newton com certeza seria alterado. Então, nessa outra questão, uma pedra de 2 kg e outra de 6 kg cai de uma ponte. Considerando G igual a 10 ms ao quadrado e desprezando a resistência do ar, determine o peso de cada uma das pedras. Eu tenho uma pedra de 2 e uma de 6. Quanto será que ela pesa? Vamos dar uma olhadinha. Pensa e responda. 3 minutos.
Então, o que a gente vai ter aqui? Eu tenho lá peso 2 que multiplica 10 igual P igual a 20. Então, o primeiro é 2, eu tenho G da gravidade 10, então eu tenho um peso de 20 newtons. No segundo caso, a mesma coisa. Como a gravidade é a mesma, eu multipliquei agora por 10, então eu tenho 60 newtons. E a aceleração de cada uma dessas pedras? Lembra que a aceleração do nosso planeta, já que as pedras estão aqui na Terra. 3 minutinhos? Ok, já voltamos. Mais uma respondida, certo? Então, aceleração é exatamente a da gravidade. Se nós estamos na Terra, tudo que está na Terra vai ter exatamente a aceleração da gravidade. Se ela é de 10 metros por segundo ao quadrado, eu vou ter exatamente essa aceleração. Por que eu tenho que desprezar a resistência do ar? Porque lembra que eu mostrei aquele experimento para vocês. Uma bola e uma pena caindo com o ar. O que aconteceu? A pena demorou mais. Sem o ar, caíram juntas. Então, desprezando a resistência, eu tenho apenas a, a gravidade, apenas essa aceleração. Eu tenho uma pessoa que está segurando um pacote de 5 quilos de arroz. Considerando que G igual a 10 ms ao quadrado, metros por segundo ao quadrado, qual é a força que ele está aplicando? Vamos pensar um pouquinho. 3 minutos também vocês conseguem responder essa.
Foi fácil responder também, não foi? Então, o que eu tenho? O peso 5 que multiplica por 10. Então, eu tenho um valor de 50 newtons. Então, lembra, eu tenho 5, que é do peso, 10 da gravidade, PMG. Então, peso é a massa vezes a gravidade, P igual a 50 newtons. Bem, nessa número 4, se o peso de uma pessoa é igual a 750 newtons, qual é a sua massa? Eu nem coloquei essa para vocês responderem, a gente está fazendo essa junto, porque é basicamente igual ao anterior. Só que dessa vez, eu isolei uma variável. Então, P, deixa eu colocar aqui um ponteiro. Olha lá, P é a massa vezes a gravidade, que dá 750. Então, 750 vai ser o quê? Eu tenho m que multiplica 10. Por que m que multiplica 10? Porque eu não sei o valor da massa. Então, é a minha incógnita. Ou seja, eu tenho que m é igual a 75. Como é que eu cheguei a 75? Eu dividi o 750 por 10. Porque lembra, se aqui ele está multiplicando, quando ele passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Isso é bem matemática. Então, qualquer dúvida, pessoal, depois me perguntem. Mas eu acabei colocando essa bem rapidamente, porque é basicamente igual ao anterior, só que na anterior eu fiz ela direto e aqui eu tive que fazer uma inversão. E lembra que quando eu inverti, eu também alterei o sinal, que estava multiplicando, eu passei dividindo, então eu tenho como valor 75. Nossa última questão. O que acontecerá com o voluntário do teste do simulador de gravidade ao atender a recomendação do cientista? Posso testar? Claro, siga-me, vamos lá. Como isso funciona? É só pular. Se ele pular, o que vai acontecer? Vamos dar uma pensadinha? Acho que 3 minutos nessa também é suficiente.
que bacana, né? Nós temos diversas questões que não dependem que vocês decorem o conteúdo. Eu preciso muito mais pensar sobre esse conteúdo. E o que você respondeu? Lembra, se eu pular, eu vou ser atraído pela força da gravidade, não é isso que vai acontecer? Exatamente isso. Então, a gravidade vai atrair o meu corpo, ou seja, eu vou cair em direção ao centro da Terra. Muito legal, não? Conseguiram responder todas? Ficou alguma dúvida? Então, se tiver qualquer dúvida, vocês me perguntam depois. Lembra nosso alerta de spoiler? Tá vindo agora. O que vocês imaginam? Se alguém falou em rotação e translação, é exatamente isso. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre esses dois movimentos importantes da Terra: movimento de rotação e movimento de translação. Pessoal, um bom dia, boa aula e até daqui a pouco.